Salve pessoal, eu sou o Lucas Chiton, sou secretário nacional de comunicação da Conafer. Esse daqui é o Conafer Entrevista. A gente está aqui com o Gustavo Loyola, que ele é um expoente da sustentabilidade não só no Paraná como no Brasil todo, né? Ele é mestre em sustentabilidade e governança corporativa pelo ISAE, da FGV, que é o Instituto Superior de Administração e Economia. É especialista em administração e negócios internacionais. Graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Paraná. Tem especialização em Inovação e Empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Gerenciamento de Projetos pela George Washington University, também nos Estados Unidos. Ele fez um curso na França pela ESSEC Business School chamado L'Impact Investing, que fala sobre o impacto e investimento. E também um curso de negócio para a base da pirâmide pela Universidade de Externado, da Colômbia. E recentemente também ele foi nomeado Chair do capítulo para a América Latina e Caribe do PRIME. O PRIME é o Principles for Responsible Management Education, que é uma iniciativa da ONU voltada para a educação executiva responsável. Então o Gustavo Loyola, ele faz muita coisa. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Eu queria saber, tem algo que você não faz? Eu imagino, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Massa, obrigado. Então, nós somos a Conafer, né? Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. E a gente é a única confederação que traz essa coisa do empreendedorismo mesmo para dentro da agricultura familiar e do trabalhador do campo, né? Trabalhamos com a ideia de microindústrias, então seria o pessoal de uma cooperativa, por exemplo, se juntar e fazer uma pequena indústria onde todos consigam trabalhar o seu produto in natura para agregar valor. Também temos práticas de plantação totalmente agroecológicas e sem veneno. Até a nossa produção agropecuária, a gente trabalha com agropecuária de baixo carbono para ter um impacto menor no meio ambiente, né? E, para além da produção, a gente tem iniciativas de preservação do meio ambiente também, como é o caso do Brasil Maior, Brasil Mais Verde, onde a gente mapeia áreas degradadas e nossa equipe vai lá e ajuda a restaurar aquele local que estava sendo degradado, né? Eu estava vendo no seu site e suas palestras, seus vídeos ali, muito interessante. Eu gostei muito que você escreveu sobre como é imperativo a gente ter uma agenda sustentável, né? Que dê conta de reinventar, digamos assim, os modelos de produção e de consumo também, né? Que é uma coisa que a gente preza bastante na Conafer, né? Essa reinvenção para uma sustentabilidade maior, né? Eu queria perguntar para você como que você vê o futuro desses modelos, né? Tanto na questão de empreender quanto na questão de consumir mesmo. Como fazer isso com o menor impacto no meio ambiente possível, assim? Legal. É bem interessante essa pergunta porque ela traz muito esse contexto da responsabilidade compartilhada, né? Então, não podemos responsabilizar só quem produz e também não podemos responsabilizar só quem consome, né? Então, quando a gente fala sobre consumo e produção sustentável ou responsável, né? Especialmente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso se reflete muito nessa responsabilidade compartilhada. Eu imagino que é uma tendência presente e futura dentro desse contexto, tanto quando falamos do mercado consumidor. Eu imagino que as pessoas elas estão muito mais conscientes sobre o impacto do que elas estão consumindo, da onde vem o que elas consomem, para onde vai o que elas consomem. Então eu vejo que é uma crescente nesse ponto, o que consequentemente estimula o processo produtivo, né? A repensar os seus processos de produção, né? E de que forma eles estão entregando os seus produtos e serviços. Então, talvez por uma demanda do consumidor, eu acho que é uma tendência que isso se transforme e isso se acelere. Por outro lado, também, quando observamos, por exemplo, o mercado de investimentos, né, as empresas ou organizações que investem em outras organizações, isso também vem sendo muito questionado, então tem um outro lado também pressionando para essa transformação. E um terceiro stakeholder, né, uma terceira parte interessada nesse processo, que é o planeta, né, que ele dá sinais de que a gente precisa reinventar esses processos e repensar muito sobre isso. Eu costumo dizer, né, na verdade não é o planeta que está em perigo. O planeta, ele já se regenerou muitas vezes e ele vai se regenerar de novo, né, se a gente deixar de existir aqui. Então o que está em risco é justamente a capacidade e a possibilidade da vida humana permanecer aqui. Então por isso é uma responsabilidade nossa mesmo repensar tudo isso e efetivamente compartilhar essa responsabilidade, né. Acho que no momento que a gente vive não dá mais para
apontar um lado ou um outro e cada um precisa refletir sobre os seus processos de consumo, da mesma forma que quem produz também precisa repensar a forma com que está entregando isso para a comunidade, para a sociedade. Sim, e isso tem passado por uma pressão internacional também, né? Porque como a gente vê na Agenda 2030 da ONU, que a Conafer também abraçou essa causa, né? A gente tem os 17 Objetivos da ONU como nossas diretrizes. Existe uma pressão para que os países estimulem tanto suas ações pelo Estado ou as ações em parceria com o mercado, que sejam cada vez mais sustentáveis, né? Exatamente, né? Esse é um ponto central dessa discussão, porque quando nas outras agendas globais que existiram antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existia uma responsabilidade muito grande por parte dos governos apenas, né? Então, se a gente olha ali para os anos 2000, para os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, por exemplo, eram metas exclusivamente para países e países subdesenvolvidos, né? Então, o grande foco era tirar o mundo da extrema pobreza e fazer com que o planeta se desenvolvesse, né? Só que a gente viu que só isso não dá certo. Claro, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio trouxeram resultados positivos, a gente conseguiu tirar muita gente da linha de extrema pobreza, vários problemas endêmicos aí foram resolvidos, né? Porém, ainda mostra que isso não é suficiente. Né? Então, existe também uma responsabilidade dos países desenvolvidos em refletirem sobre os seus processos, e eu volto aqui de novo, né, de produção e de consumo. Então, essa responsabilidade também se estende a nível global justamente por isso. Né? Eu não posso falar para um país como o Brasil, por exemplo, ou países de mercados emergentes, né, algumas regiões da própria África, própria Ásia, para falar, olha, vocês têm que ser sustentáveis, e as pessoas não têm efetivamente nem o que comer. Né? Então, os países desenvolvidos têm que assumir um protagonismo nisso, em refletir sobre a forma com que eles estão produzindo e consumindo também. E, consequentemente, né, isso acontece de uma forma integrada. Né? A gente tem o poder global concentrado na mão de alguns países. Claro, né, tô generalizando algo nesse sentido, mas que eles exercem uma influência política em como tudo vai funcionar dentro do planeta. E que bom que essa agenda da sustentabilidade entrou nessa questão política a nível global, né? Então, a gente tem grandes potências aí discutindo essa importância, França, Alemanha, trazendo isso muito forte para a pauta, e são potências que consomem globalmente, né? Então, isso tem um impacto aí em todas as cadeias globais. Se a gente pensa também na China, que vem passando por um processo de transição também nos seus processos de compra, de reflexão, um pouco nisso, tem algumas metas aí voltadas à economia de baixo carbono também, e os próprios Estados Unidos agora sinalizando, né, com o novo presidente eleito, esse processo de essa pauta do carbono, das mudanças climáticas, muito em alta, né, dentro desse contexto. Então eu vejo que estamos caminhando para um caminho mais inclusivo dentro desse sentido, e cada vez mais pressionando os países a adotarem essas agendas e repensarem, né, sobre todo esse contexto. Sim, e eu achei interessante, né, que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles buscam equilibrar tanto a produção e a questão econômica com a questão da sustentabilidade, né? Porque a gente sabe como os governos são, os países são, né, nessa questão econômica, do lucro, da produção e tudo mais. Esse é um ponto que eu achei bem interessante, deles conseguirem casar as duas coisas, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim? Eu acho que é essencial, né? Não dá para... O conceito de sustentabilidade, ele prevê uma relação equilibrada, né? Onde a gente tem o tripé social, ambiental e econômico muito forte. E também a gente tem que pensar, né, e não dá para ser muito hipócrita nesse contexto, de que as empresas elas são feitas para gerar lucro, né, e rentabilidade, para gerar riqueza dentro desse processo, os próprios países também em relação a isso. Então, por muito tempo a sustentabilidade se travou, de certa forma, porque ou ela se apropriava muito da agenda social exclusivamente, ou da agenda ambiental exclusivamente. Então, não discutia muito essa questão econômica, né? Eu imagino que por um contexto de sociedade também, né? Quando a sustentabilidade se apropriava mais das questões sociais, estava muito atrelada a movimentos sociais, depois movimentos ambientais, e nunca o ambiente corporativo assumia um protagonismo em relação a isso. Mas a partir ali do final dos anos 90, né, quando a gente observa que as empresas se apropriam desse contexto, e mais especialmente a sustentabilidade, ela passa a ter um papel muito estratégico dentro das organizações,
porque todo mundo começa a enxergar que ser sustentável é rentável, né? Então isso tem um avanço muito grande. E olhando para o panorama dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que no meu ponto de vista está muito atrelado à maturidade do que é a sustentabilidade hoje, que ela é muito mais integradora e sistêmica dentro das organizações, isso já não é mais possível de se dissociar, né? O lucro, uma estratégia pautada na sustentabilidade, ela prevê também um equilíbrio financeiro, né? E sem desconsiderar o impacto na sociedade e no planeta, né? Então, essa relação de equilíbrio, ela precisa acontecer. E para mim, né, uma empresa ela só é sustentável quando ela tem esse equilíbrio, que isso funciona de maneira equilibrada, né? Não adianta uma empresa fazer milhares de ações ambientais se no final do ano ela não conseguir pagar as suas contas ou pagar os seus funcionários, né? Fazer grandes projetos sociais e não respeitar o meio ambiente, né? Então, fica manco, né? Então, por isso que esse equilíbrio eu acho que é essencial e faz parte da estratégia. Então, essa mudança, ela está vindo nesse sentido também. Entendi, muito bom. Eu queria saber sobre você especificamente, como que foi esse processo para você trabalhar com empreendedorismo, sustentabilidade, se aproximar dos objetivos da ONU também? Como que foi para você chegar até lá? Bom, a minha formação inicial ela é em propaganda, né? Então, eu trabalhei por um tempo com marketing. Só que no decorrer desse processo eu comecei a me envolver com alguns projetos sociais, algumas iniciativas dentro desse contexto, que traziam um pouco dessa reflexão da sociedade. Eu acho que tem um marco bem importante. Por um período eu trabalhei na Ashoka, que é uma organização que trabalha com empreendedorismo social, um pouco antes também dentro da Aliança Empreendedora, que tem isso muito forte. E aí eu tive contato efetivamente com esse potencial transformador do empreendedor, né? O quanto a gente podia ver em comunidades carentes, por exemplo, do Ceará, ou em regiões pobres da Argentina, por exemplo, né? Eu trabalhava em alguns projetos da América Latina, o quanto o empreendedorismo ele mudava aquelas realidades, né? Então, o papel do empreendedor, do indivíduo em realizar uma transformação no entorno, na região onde que ele estava, independente de condições financeiras ou de nível educacional, ou algo nesse sentido, essa motivação era muito forte, né? E eu comecei a me aproximar mais, né, desse potencial empreendedor das pessoas, o que me fez me aproximar do tema empreendedorismo, de estudar um pouco mais em relação a isso. E aí, né, nesse caminho, eu acabei migrando para a área educacional, quando eu comecei a trabalhar com programas de voluntariado executivo, né, dentro do ISAI, onde eu estou até hoje. Lá a gente tem um programa chamado UANA, que envolve os alunos para atuar com comunidades carentes ou organizações sociais, ajudando com consultorias voluntárias. Então, quando eu fui para lá, eu fui para cuidar desse programa. E aí me aproximei da educação e, consequentemente, o ISAI é uma instituição que tem a sua estratégia 100% voltada para a sustentabilidade desde o início. E aí mergulhei mais no tema e né, me especializei mais nisso, mestrado, me engajei nas iniciativas da ONU, então foi um caminho nesse sentido. Assim. Uma grande trajetória, né? Trajetória. Muito bom. Na Conafer também a gente foi caminhando aos poucos, assim, e cada vez mais foi abraçando essa ideia de sustentabilidade e foi trazendo cada vez mais para as nossas ações. E hoje a gente tem isso como nossa diretriz principal, assim, né? Se desenvolver com sustentabilidade, né? Inclusive, a gente tem um projeto chamado Projeto ERA, que é a Estação Revolucionária Agroecológica, né? Que é uma mistura de tecnologia com produção agrofamiliar, com todos os elementos de preservação do meio ambiente e sustentabilidade, assim. E tem outras técnicas menos avançadas que a gente usa, por exemplo, a construção de um galinheiro que fica em volta da horta, onde os próprios dejetos das galinhas se transformam em adubo para a horta. São pequenas tecnologias assim que vão aumentando aos poucos essa questão da sustentabilidade nas nossas bases, né? Porque, queira ou não, é meio difícil chegar até o agricultor familiar e explicar sobre isso. Nesse quesito eu queria saber, tem alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que você diria pro agricultor familiar que está buscando um pequeno empreendimento, uma pequena modernização na sua família ali, no seu território? Sim, olha, eu acho que a gente precisa trabalhar muito um processo de, eu diria até uma desmistificação ou uma desglamorização do conceito de sustentabilidade, né? E não só sustentabilidade, como também inovação, né?
como você bem mencionou, né, a simples forma de organizar um galinheiro, né, próximo à horta, isso é uma inovação sustentável, né? Então, eu penso que a gente precisa refletir e passar por um processo de autodiagnóstico, né, das nossas propriedades, né, da onde o produtor se encontra, e tentar olhar dentro daquilo que ele faz, de que forma eu posso melhorar e otimizar o meu impacto dentro do meio ambiente ou dentro da sociedade. Né, dentro do que eu faço, dentro da minha propriedade, qual potencial eu tenho de aumentar a minha produtividade sem agredir o meio ambiente, de entregar alguma coisa diferente para o meu cliente, para o meu consumidor, atrelar um impacto positivo em relação a isso e puxar o conceito essencial da inovação, que é justamente fazer algo de uma forma diferente, né? De refletir sobre algo e trazer uma melhoria dentro desse processo, né? Eu dou aula para algumas disciplinas voltadas para o cooperativismo, né? E a gente fala muito sobre inovação e sustentabilidade dentro do agronegócio, também dentro desse contexto. E é muito bacana perceber que qualquer tipo de propriedade, né? Ou cooperativa, ou iniciativa dentro desse contexto, por maior ou por menor que seja, tem um potencial de contribuir. Então, o que vale é o interesse e a vontade em buscar esses caminhos dentro desse contexto, né? E eu penso que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apesar de trazer o nome de sustentabilidade, ser uma agenda que a gente discute aí em diferentes níveis e ter uma certa complexidade, né, pela quantidade de metas, traz um guia, né, de como eu posso levar isso para a minha realidade, né? Porque se eu estou empregando alguém, eu estou contribuindo para os ODS. Se eu estou revendo os meus processos produtivos, eu estou contribuindo para os ODS, né? Se eu estou cuidando do meu solo ali, trabalhando o meu solo de uma maneira positiva, eu estou contribuindo para os ODS, né? Então, existe um panorama grande de possibilidades de atuar dentro desse contexto. Mas eu acho que é um processo de reflexão, de diagnóstico, de olhar para o entorno mesmo e ver de que forma isso consegue se ajustar e se aproximar e a vontade de fazer, né? Então, uma combinação dessas duas coisas, eu diria. É interessante que quando a gente vai nas nossas bases, falar com um agricultor mesmo, existe uma dicotomia quando a gente vai falar de sustentabilidade. Alguns dizem que é muito bom, que vamos conseguir isso, vai trazer bons frutos, e outros olham mais como um desafio a ser vencido, algo que precisa ser feito, mas que não necessariamente é algo que eles gostariam de fazer. De uma visão mais mercadológica, a questão da sustentabilidade é boa ou é ruim para o agricultor familiar, nesse sentido? Olha, eu estou mais a tender a dizer que é um desafio, né? Então, é um desafio a ser vencido porque vai ter que ser feito. Cedo ou tarde vai ter que ser feito. E o grande ponto é que a gente não sabe o quão rápido eles vão ter que fazer isso, né? Porque a sociedade hoje ela é tão dinâmica, ela muda tão rápido, que pode ser que daqui 2 anos o mercado inteiro esteja dizendo que eu só quero produtos sustentáveis, né? Eu trabalho com os ODS aí desde que eles foram lançados. No início, todo mundo tinha um certo consenso, talvez eu pudesse dizer assim, de que essa agenda ia demorar para pegar efetivamente, né? Para entrar nas estratégias das organizações. E em 1 ano, aproximadamente, as maiores empresas já estavam atrelando isso dentro da estratégia, né? Da mesma forma que o consumidor e os clientes também. Por muito tempo, o consumidor ele foi muito passivo, recebendo produtos mesmo, né? Então, eu recebo, eu consumo, eu penso só no meu bem-estar. Só que hoje, né, frente a todo esse panorama, esses desafios e essas problemáticas que a gente vê, né, só ligar a TV, o jornal, e muito mais evidenciado nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, né, do coronavírus, muito das desigualdades, dos problemas climáticos, dessas tragédias estão vindo à tona muito forte, o que tem dado um estalo no consumidor e feito com que ele pressionasse as organizações para que elas se posicionassem em relação a temas de sustentabilidade e cria-se um vínculo diferente em relação a isso. Como eu já mencionei, né, o mercado investidor também vem pressionando isso de uma forma muito forte, especialmente esse ano de 2020, é um ano de grande virada que eu imagino. Então a gente não sabe o quanto essa pressão vai avançar, né, e o quanto isso vai meio que disseminar, pegar, né, num contexto global. Mas isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui a 10 anos. Mas vai acontecer. Então, o produtor ele tem que estar preparado para lidar com isso. E quanto antes ele passar por esse desafio, melhor, né? Porque daí ele já está preparado, já consegue se reinventar, já consegue inovar e está pronto para atender essas demandas que com certeza vão surgir.
Então, basicamente, Então, as duas coisas. Exato. É tanto um desafio quanto uma coisa boa que ao implementar isso. É bom porque você traz mais produtividade, você traz rentabilidade, você traz ganho de imagem, né? No relacionamento com seus clientes, fornecedores, né? Nesse contexto. E é um desafio porque às vezes não é tão simples assim, né? A gente conhece, entende um pouco da realidade de cada um, mas é algo que precisa ser reinventado e precisa ser feito, né? Então não tem muito por onde fugir. Pois é por aí mesmo. Gustavo, eu queria agradecer a você, na realidade, porque essas informações que você está trazendo para aqui são de extrema importância para o nosso pessoal nas bases. Eles têm uma certa dificuldade em compreender isso, assim, o tamanho disso, a magnitude disso, né? E eu agradeço muito por você estar trazendo essas informações, tanto num contexto geopolítico, que vai da pressão dos países, da ONU, até como o produtor pode fazer alguma coisa ali na horta da sua casa, né? Então, agradecer a sua presença aqui. E só para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os agricultores familiares que estão buscando empreender e estão buscando trabalhar com maior sustentabilidade. Legal. Eu acho que falar de sustentabilidade para o produtor, né, acaba sendo uma grande responsabilidade também deles, né, que eles têm. Olhando para o Brasil, um país potencialmente agrícola, né, uma economia muito, muito fortemente baseada na agricultura, isso faz com que o homem do campo, né, ele seja muito responsável por essas transformações. E é bacana perceber que o agronegócio, ele por natureza, ele precisa ser sustentável, porque o agro é um dos principais impactados aí se a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, é o primeiro a sofrer, porque isso afeta os ciclos produtivos como um todo, né, a entrega, a demanda. A gente percebeu nesse momento agora da pandemia do coronavírus também as questões logísticas que foram bastante afetadas, né, e ainda continuamos sofrendo esses impactos. Então eu penso que o protagonismo está com vocês, né? Então é preciso mesmo refletir sobre isso, se reinventar para atender essas demandas, porque o futuro ele já está aí, o mercado ele vai pedir mudanças dentro desse contexto. E cada vez mais esse protagonismo do agro, né, do ambiente do campo, ele se torna essencial. É claro que agora a gente vê também muitos aliados dentro desse contexto, né, a inovação chegando muito forte dentro do campo. Isso vai fazer uma grande revolução, mas, né, os pequenos produtores também são responsáveis por isso, né, especialmente quando a gente fala do trato do solo, do cuidado e por atender potenciais demandas de novos mercados que estão surgindo, né. O mercado ele tem se nichado cada vez mais, então eu penso que temos que estar preparados para responder todas essas demandas e, consequentemente, aí gerar um impacto positivo para a sociedade e também para o planeta. Isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Foi uma ótima entrevista. Obrigado.